Devido à pandemia da Covid-19, os deputados da Assembleia Legislativa utilizam esse espaço virtual para debater os temas mais relevantes e expor a opinião dos parlamentares em vários setores. O deputado Carlão Pignatari, do PSDB, participou do Tribuna Virtual e falou das medidas do governo no combate à pandemia do novo coronavírus. Eu acho que todos nós, quando os deputados querem fazer politicagem em cima de um problema tão grave que o Brasil está passando, que é a pandemia do Covid-19, eu fico muito entristecido. Eu acho que isso não é papel de nenhum parlamentar fazer. Vi também um vídeo de um ou outro deputado dizendo que só em segurança pagava 5 milhões de reais. É outra inverdade. Eu tenho o contrato na mão. O contrato para cuidar de todo o hospital, deputada Helena, todo o hospital, médico, isso, aquilo, são 6 milhões e meio de reais. Então, quer dizer, as pessoas vão passando inverdades, né? E que isso é muito ruim. Acho que todos nós temos que remar juntos para poder melhorar o atendimento à saúde do trabalhador. Se tiver erro, tem que ser punido. É isso que o governador quer. Quando nós tivemos aí um problema, um advento, logo no começo da crise, se eu não me engano, lá em Osasco, alguma coisa de uma compra, quando o governador ficou sabendo, imediatamente ele mandou cancelar. Ele não se pactua, nós não fazemos pacto com coisa errada no governo. Se tiver errado, vai pagar, vai abrir sindicância. Hoje, no meio dessa correria que está, às vezes você pode ter um ou outro deputado que possa, um ou outro, pessoas dentro do próprio órgão público que querem levar alguma vantagem, que é isso que nós temos que fiscalizar e não é isso que nós não podemos deixar que aconteça em São Paulo. Mas eu vou fazer um agradecimento muito especial à Secretaria de Saúde. Na minha região, a região de São José do Rio Preto, é uma região que teve acomedida aí há 15 dias atrás com quase 90% dos leitos de UTI ocupados com pacientes do Covid-19. E nós temos um problema muito sério. Hoje, o Estado, essa semana, o Estado mandou para a nossa região quase 50 respiradores novos. Mas esse não é o maior problema. Nós estamos com um problema seríssimo de medicamento. Um paciente internado na UTI, ele usa o medicamento de sedação, quando o paciente não é COVID, por 4 ou 5 dias. O paciente COVID usa para 10 a 12 dias. Esse é o medicamento que está fazendo, não há no Brasil. Esse medicamento, deputada Janela, custava R$5, hoje custa R$19, e não tem para entregar. Somente a Índia que produz o sal para esse tipo de medicamento. E, infelizmente, está faltando no mundo todo. Nós temos que fazer uma força conjunta para que peça ao Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, para que atenda os nossos hospitais. Essa falta hoje é generalizada. Na nossa região, toda e qualquer cirurgia que não é de urgência não está sendo feita. Cirurgias eletivas não estão sendo feitas para poder deixar esse tipo, se a pessoa, porventura, for para a UTI, para não usar esse tipo de medicamento para poder atender os pacientes graves na UTI do Covid-19. Então, eu vejo que o governo de São Paulo tem feito um trabalho forte para poder acomodar e segurar o serviço de saúde. Isso, nós melhoramos o serviço de saúde, depois em todo o estado de São Paulo, principalmente em leitos de estabilização e leitos de UTI. Isso vai passar. O Estado se preparou para uma guerra, que eu espero que essa guerra não chegue, para que a gente não passe o que passou em quase todos os países da Europa, França, Itália, né? Onde as pessoas escolhiam quem ia viver. Não é isso que nós queremos. Nós queremos, sim, fazer um atendimento da melhor maneira possível. É a mesma coisa se ficar discutindo medicamento, se esse medicamento é bom ser usado ou não é, são os médicos que têm que definir. O governo de São Paulo, na cloroquina, por exemplo, já distribuiu mais de 400 mil doses no estado. Mas quem é que tem que receitar? Não é o governador de São Paulo, não sou eu, não é o presidente da República, é o médico que está atendendo o paciente. Então, para deixar essas coisas muito claras e esclarecidas. Eu vejo que essa matéria da Jovem Pan, eu só faço uma correção nela, porque não houve invasão dos deputados, eles entraram e depois foram autorizados a entrar, foram acompanhados pelos funcionários do Anhembi para que pudesse conhecer o sistema de saúde. Quando você monta um hospital de campanha,
eu não sabia disso, fiquei sabendo agora também. Você contrata um tanto de serviço e já deixa outros pontos sem o Estado pagar ou sem os municípios pagarem, para, se precisar, ir aumentando gradativamente. Eu espero que não precise. Eu ouvi esses dias atrás, um jornalista dizer: eu espero que não use nenhum desses leitos. Eu espero que isso seja um dinheiro que seja mal utilizado no bom sentido, que a gente não precise ter internação nesse tipo de sistema, porque todos nós sabemos que quando você vai para a UTI, quando o paciente vai para a UTI, se ele tiver alguma outra comorbidade, com certeza a saída dele da UTI é muito difícil, a cura dele é muito difícil. Então nós temos que ter responsabilidades, todos nós juntos, todos nós. Eu acho que o direito de fiscalizar é de cada um dos deputados. Isso é o papel do deputado, fazer a fiscalização, mas com responsabilidade, com tranquilidade, podendo mostrar realmente o que está acontecendo. Eu vi uma deputada lá dizendo: o governador nem sabia que estava num hospital do município e não um hospital do governo, né? Não era um hospital estadual, era um hospital municipal. É falta de informação, é maldade dessas pessoas que querem denegrir a imagem. Não é hora da gente fazer política. Eu gostaria que todos nós tivéssemos discutido doença. Como é que nós vamos sair dessa crise enorme que o Brasil está passando? E para que a gente possa, juntos, poder melhorar depois, lá na frente, né, a economia de São Paulo. Fico com muita dó dos pequenos estabelecimentos comerciais, dos pequenos prestadores de serviço que estão sofrendo e sofrendo muito. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, participou de algumas edições e destacou as discussões nas comissões na Casa e a aprovação do projeto de lei 350 de 2020, que estabelece medidas emergenciais de combate ao novo coronavírus. Eu já não gostei da história da parceria com a empresa chinesa, e a testagem apenas em brasileiros, como foi anunciado, e fiquei ainda mais preocupada quando li uma matéria do New York Times, publicada em 4 de maio deste ano, dando notícia de que o grupo que fez essa parceria com o Estado de São Paulo integra uma empresa que vem sendo questionada e, inclusive, acionada na própria China. No caso, o grupo contratado é o Sinovac, a empresa Sinovac. E pela matéria da New York Times, ela engloba um subgrupo, um outro ramo, que é o Instituto Wuhan de Produtos Biológicos, tá? Wuhan Institute of Biological Products. Esse instituto vem sendo acionado porque, no passado recente, ministrou vacinas em bebês chineses que se mostraram absolutamente ineficazes. Então, eu confesso que estou preocupada, né? Amanhã mesmo devo apresentar mais um requerimento de informações. Já fiz requerimentos sobre os leitos, já fiz requerimentos sobre os respiradores, vou fazer mais esse sobre essa vacina, que eu quero saber, né, se o Estado de São Paulo, quando firmou essa parceria, tinha conhecimento de que empresas deste grupo, né, parceiro, vêm sendo acionadas na China, vamos dizer assim, por problemas havidos com outras vacinas. Então, assim, qual é a segurança para a população paulista firmar parceria com esse grupo? Então, vou colocar tudo isso num requerimento de informações, mas já fica aqui, de alguma maneira, publicizada essa minha preocupação, já ficam públicas as minhas indagações. Bom, eu recebi algumas reclamações de pessoas que procuraram os equipamentos públicos, pessoas que estão com todos os sintomas do Covid. Um sintoma que eu considero muito característico do Covid, como assim, um divisor de águas, né, no diagnóstico, que é a perda do olfato e do paladar. E essas pessoas, como tantas outras, são mandadas de volta para sua casa para aguardar aquele conjunto de dias, né, que seria o tempo do isolamento. Só que essas pessoas saem da consulta sem fazer o teste, porque o teste só vem sendo feito em quem é internado. Eu mesma só consegui fazer o teste quando fui internada.
saindo do hospital para conseguir fazer um outro teste, eu tive que contratar particular, né, um laboratório particular. Então, assim, muita gente que já está sem paladar, que já está sem olfato, vai ao hospital, não consegue fazer o teste, e o que é pior, é mandado de volta para sua casa sem nenhum medicamento, tá? Eu sei que esse tema é controverso. Eu sei que eu corro o risco de ser xingada nas redes, de ser acusada de enxerida, de metida, de falar sobre um tema que não é o meu, de que eu não sou médica e assim por diante. Mas, por todos os casos que eu venho observando, pela minha própria situação pessoal, pelos textos que eu venho lendo, eu tenho uma firme convicção de que é necessário fazer tratamento medicamentoso logo nos primeiros momentos do aparecimento da doença. Como várias doenças dão febre, dão coriza, dão indisposição, dor no corpo, o que eu identifico como divisor de águas? A perda do olfato do paladar. Porque gripe normal não tira completamente o olfato do paladar, né? Sinusite compromete o olfato e paladar? Compromete. Mas o Covid é algo assim muito característico. Você não consegue sentir gosto nem cheiro de nada, absolutamente nada. Então, eu fico muito preocupada com essa orientação que muitos profissionais de saúde, em especial na rede pública, mas eu sei que também acontece na rede privada, porque eu tenho colegas que estão nessa mesma situação, colegas até parlamentares, né, que estão em casa esperando para ver o que acontece. Eu tenho a convicção de que esse procedimento ele é ruim, porque o quadro vai se agravando, e quando essa pessoa começa com a falta de ar, em regra, ela já está com o pulmão acometido, não raras vezes já está com problemas de coagulação, né, um quadro prévio de trombose. Então, eu não tenho poder, né, para dar ordem para ninguém, nem para fazer protocolo nenhum. Eu enviei um ofício para o secretário municipal de saúde, para o secretário estadual de saúde, para o ministro da saúde, pedindo encarecidamente que os protocolos fossem alterados para que as pessoas começassem a tomar medicamentos já no início dos sintomas, em especial quando da perda do paladar e do olfato, de maneira profilática, preventiva, para que o quadro não se agrave, para que o pulmão não seja afetado, e em sendo afetado, que aquela área dos tais vidros foscos não cresça no pulmão do doente, tá? Ah, Janaína, você está falando da cloroquina? Não necessariamente. Eu, por exemplo, não tomei a cloroquina. Tomei azitromicina, tomei anticoagulantes, tomei remédio contra alergias e, por conta própria, tomei vermífugo. Então, assim, médico nenhum me receitou, mas eu tomei. Não tomei a cloroquina. Mas conheço muitos médicos que não só ministram a cloroquina, né, nesse pool de medicamentos, como quando doentes tomaram. Então, eu estou muito preocupada, não sei se é mesmo convicção dos médicos, se é um pouco da ideologização do debate, essa oposição ferrenha ao presidente, pelo fato dele ter abraçado a cloroquina, do ministro, o astronauta, ter abraçado os vermífugos, e aí fica essa coisa que é ciência, não é ciência. Eu só sei que as pessoas estão ficando em casa, esperando um tempo precioso, sem se tratarem, e esse tempo pode ser determinante para que essas pessoas sejam salvas. Né? Então, aqui é um pedido, não é uma ordem, não tenho poder nenhum para falar nesse seara, mas é um pedido, né, como cidadã, que se informa, que acompanha casos concretos, que ouve quem está na ponta, que adoeceu também, que leu muitos textos e ainda lê acadêmicos. É um pedido que os profissionais que estão na ponta não mandem esses doentes para casa sem nenhum tratamento, sem nenhuma data de retorno. Na medida do possível, se não podem fazer o teste para o Covid, façam a tomografia. Né? Eu considero a tomografia mais importante do que o teste do Covid. Porque o teste do Covid tem muito mais uma relevância para fins estatísticos do que para fins de tratamento propriamente dito. Né? Na tomografia é que a gente vai ver se essa pessoa já está com o pulmão acometido.
E muitas vezes o teste do Covid dá negativo, como aconteceu comigo, e o que mostra que a pessoa está com Covid é a tomografia. Na medida do possível, peço encarecidamente que esses profissionais de saúde determinem a realização do exame do dímero D, que é um exame que vê a tendência à trombose, tá? Muitas são as pesquisas que mostram, inclusive, os professores brasileiros foram vanguardistas nessas pesquisas que hoje já estão acontecendo no mundo inteiro. Muitas são as pesquisas que mostram que essa doença é muito mais uma doença do sistema imunológico, da circulação, do que uma doença do pulmão propriamente, né? O impacto que tem no pulmão é pelos problemas de pequenas tromboses, né? Que acometem os doentes mais graves do Covid, né? Essas pequenas tromboses que aconteceram comigo. Por que eu fui internada? Porque meu exame do dímero D deu muito alterado e eu precisei ser internada para tomar anticoagulante, né? E esse tratamento é que fez melhorar o meu pulmão dos tais vidros foscos. Então, é aqui um pleito mesmo para o médico que está na ponta do sistema público, do sistema privado. Não deixe seu paciente ir embora, principalmente se ele tem a perda do paladar e do olfato, que é algo muito característico do Covid, sem fazer uma tomografia, sem fazer o exame do dímero D e, principalmente, sem ter uma medicação. Me parece que ministrar a medicação no início, né, do aparecimento dos sintomas seja algo determinante para o não agravamento do quadro, para não precisar colocar esse doente no respirador e, por óbvio, para que nós não tenhamos tantos óbitos. Eu gostaria de fazer aqui publicamente um pedido à Secretaria de Assuntos Penitenciários que evite, ao transferir funcionários, mandar os funcionários para endereços muito distantes, né, das suas residências, ou para localidades assim muito distantes daquelas em que esses funcionários estão atuando, porque com muita regularidade, né, eu recebo e-mails, recebo mensagens, cartinhas de funcionários que entendem que são removidos, né, que são transferidos para unidades muito distantes daquela em que eles servem, como uma forma de punição por alguma situação que eles tenham questionado, criticado, denunciado. Eu nem estou entrando no mérito aqui, tá? Nem tenho condições de dizer se essas remoções, se essas transferências são ou não punição, se o que o funcionário falou, denunciou, é justo ou é injusto. Mas, independentemente desse mérito, me parece que é inerente, né, ao princípio de respeito ao próximo, à preservação da dignidade humana, que o funcionário, na medida do possível, seja mantido nas proximidades da sua residência, que ele seja ouvido no momento de uma transferência, de uma remoção, porque muitas vezes um funcionário pretende ficar na cidade A, né, e vão mandá-lo para a cidade B, e tem um que está na cidade C que gostaria de ir para a cidade B. Então, por óbvio, o Estado, né, não pode fazer, vamos dizer assim, consultas e ficar completamente a critério do funcionário, mas não custa nada tentar conciliar, né, o respeito a esse funcionário, a sua saúde, a sua família, na hora de fazer essas transferências. Eu gostaria de lembrar, né, eu que sou professora de Direito Penal, que um dos princípios, por exemplo, que norteiam o local em que a gente vai colocar o preso para cumprir a sua pena, né, é o princípio de respeito à proximidade com a sua família. E desde sempre eu defendo, né, que no momento de colocar uma pessoa numa unidade prisional, uma pessoa que praticou um crime, foi condenada, que nós tentemos manter a pessoa próxima da sua família, porque é importante que essa pessoa receba visitas, que essa pessoa tenha contato com o mundo exterior. Ora, como é que a gente pode lutar, né, para que aquele cidadão que cometeu um crime, para que ele fique próximo da sua família, quando funcionários públicos concursados, cumpridores da lei, que estão ali trabalhando numa atividade de risco, né, uma atividade difícil, tensa, mesmo fora do período de Covid, como é que a gente pode lutar pelo direito do preso e esquecer o direito do funcionário? Então, eu queria fazer esse pedido,
Obviamente que muitas pessoas pedem para eu, vamos dizer assim, pedir especificamente no caso concreto, eu não posso fazer isso, né? Mas eu posso dizer aqui que tem funcionário que estava fazendo tratamento em equipamento de saúde próximo da unidade em que prestava serviço, foi transferido para muito longe. Tinha funcionária, mulher, né, que tinha acabado de ter seu bebê, voltou de licença, e aí, obviamente, precisaria trabalhar perto da sua casa para poder amamentar ou cuidar melhor do seu filho, e também foi transferida para lugar muito distante. Muitos casos que chegam para mim de casais que são funcionários do sistema prisional, e aí transferem um para um lado e o outro para o outro. Então, faço aqui um pleito coletivo, de que no momento dessas transferências, seja olhado com mais carinho, né, o caso concreto, a situação de cada funcionário, para que eles trabalhem, na medida do possível, mais felizes, mais tranquilos. A atividade já não é simples, né? A remuneração já não é das melhores, os riscos são muito elevados. Se o funcionário ainda ficar com aquele sentimento, né, de que ele está sendo punido porque falou alguma coisa, porque questionou alguma situação, ele vai trabalhar com um humor muito pior, entendeu? E isso vai refletir no desempenho das suas funções e no sistema prisional como um todo. Ainda relativamente ao sistema prisional, mas mais diretamente falando daqueles funcionários, né, sejam concursados na Secretaria de Assuntos Penitenciários, sejam policiais que acabam sendo deslocados para trabalhar com presos. Eu queria trazer aqui também um pedido, que eu venho recebendo alguns pleitos no gabinete, de policiais ou agentes de escolta que estão levando os presos para os hospitais, presos suspeitos de Covid. E quando esses presos são confirmados como pacientes de Covid, tem acontecido do policial ou do agente de escolta ficar dentro do hospital junto com o preso. Eu entendo que é uma questão de segurança, para o preso não fugir, mas esses profissionais estão com medo, né? Porque eles têm medo, eles já têm que transferir, vamos dizer assim, transportar o preso teoricamente contaminado no mesmo veículo. Depois chega no hospital, se o preso fica internado, eles precisam ficar literalmente internados juntos, num ambiente contagioso. Eu sei que é difícil, né, chegar num denominador comum, encontrar uma saída, vamos dizer assim, que atenda a preservar a saúde desses profissionais e preservar a segurança e não permitir que esse preso fuja, né? Mas teria que haver algum esforço para preservar a saúde desses profissionais, porque realmente não é justo. Nós vemos que nem os familiares dos pacientes, falando agora de pacientes em geral, vitimados por Covid, nem os parentes podem entrar. A gente fazer com que o policial ou agente de escolta fique internado junto com o doente pode trazer consequências muito ruins para o funcionário e para a família. Então, é um outro pedido que eu faço aqui publicamente, de maneira coletiva, porque muitas foram as reclamações nesse sentido. E eu também estou preocupada, porque neste final de semana, eu recebi algumas queixas de pessoas ali da região de Campinas, de cidades menores, acometidas por Covid, pessoas que estavam internadas, mas sem leito de UTI, esperando a transferência para o HC da Unicamp. E não conseguiram, algumas ficaram uma semana esperando. Aí eu entrei em contato com a deputada Valéria Bolsonaro para saber se a situação, como ela é da região, se a situação vem se verificando com frequência. Ela disse que sim. Levantei os dados referentes ao HC da Unicamp. São apenas 26 leitos de UTI para uma região inteira, né? Porque o HC da Unicamp é considerado referência. Então, aqui, obviamente que a gente pode usar esse espaço para criticar, né? E eu, desde o início, critiquei a opção que foi feita, tanto pelo governador como pelo prefeito, ou pelo governo e pela prefeitura, de investir em hospitais de campanha e não na abertura de leitos nos equipamentos já existentes. Tá? Então, assim, essa minha divergência veio desde o início. Mas acho que aqui não é um momento de criticar, é um momento de pedir. Pedir que ou abrem esses leitos no HC de Campinas,
ou abram leitos de UTI em hospitais próximos, no interior, ou adaptem esses hospitais de campanha, que estão aí, como os colegas mostraram na visita da semana passada, com espaço muito ocioso, ou adaptem para abrir leitos de UTI. O que não dá é para gastar esse dinheiro todo nesses hospitais e a nossa população ficar esperando por uma semana para poder ser colocada num respirador, num leito de UTI. Eu queria voltar a falar sobre a necessidade, a meu ver, dos doentes acometidos pelo Covid-19 iniciarem um tratamento antes do agravamento dos sintomas. Tá? Por que eu estou tocando nesse tema novamente? Não só porque, infelizmente, hoje batemos de novo o terrível recorde no número de mortos aqui no estado de São Paulo, mas porque eu venho conversando com muitas pessoas muito ricas e que ficam aguardando em casa, sabe? Eventualmente um agravamento dos sintomas. E eu tenho procurado advertir essas pessoas com a minha situação concreta, com a minha situação pessoal, e eu, inclusive, lá atrás, quando todo esse enfrentamento começou, mandei ofício para o ministro da Saúde, na época ainda era o ministro Mandetta, para o secretário de Saúde aqui de São Paulo, do estado, do município, pedindo para mudarem os protocolos, para fazerem alguns exames que eu considero primordiais, essenciais, a tomografia do pulmão, o exame do dímero D, a tomografia, porque ela mostra se a pessoa já está com o pulmão comprometido em alguma medida, mostra se tem os tais vidros foscos, que são manchas nas laterais do pulmão, esses ofícios para que essas autoridades determinem a realização do exame do dímero D para avaliar a chance, o risco de trombose no paciente. E eu tenho notado que, apesar dessas entrevistas que eu tenho procurado dar, das minhas falas aqui no plenário, dos ofícios expedidos, muitos pacientes, inclusive pessoas assim muito instruídas, por incrível que pareça, até autoridades acometidas pelo Covid, ainda tem aquela postura, vamos dizer assim, passiva, de aguardar o desenvolvimento da doença em casa, mantendo todos os cuidados para não contaminar a família, óbvio, ninguém quer prejudicar ninguém, mas uma postura assim de esperar a doença seguir seu rumo. E eu tenho, por força da minha experiência pessoal, dos casos que eu tenho acompanhado, das leituras que eu venho fazendo, inclusive de textos acadêmicos, eu tenho a convicção de que é muito importante o tratamento começar o mais cedo possível. As pessoas vão dizer, mas Janaína, não tem tratamento. Não tem tratamento, vamos dizer assim, cabalmente verificado como cabível. Mas há muitos casos concretos de administração de um conjunto de medicamentos em vários estados da federação, com resultados positivos, tanto no caso concreto, como nos números de pessoas que acabam sendo levadas à UTI e colocadas nos respiradores. Eu sempre lembro que há pesquisas feitas academicamente, internacionais, mostrando que 80%, na verdade até mais, de 80% dos pacientes que vão para os respiradores, na UTI, acabam vindo a óbito. De forma que é muito importante, em diagnosticando COVID, iniciar um tratamento para impedir que a doença se agrave e a pessoa seja mandada para uma UTI ou para um respirador. Então, assim, eu estou reiterando aqui, eu lembro que eu tinha um medo muito grande de ir para o hospital, quando eu estava com alguns sintomas, e eu tinha medo de ir para o hospital, de eu não ter COVID, e de eu me contaminar e contaminar minha família. Só que eu já estava sem olfato e sem paladar,
né? E esse é um sintoma muito característico do Covid. Para que fique claro, não é assim um nariz entupido que prejudica o olfato, né? Você respira pelo nariz normalmente, até porque a falta de ar de Covid não é no nariz, ela é no peito. E então, assim, o nariz não fica entupido e por isso a pessoa não consegue sentir cheiro. A pessoa está com as vias aéreas desobstruídas e ela não sente cheiro de nada, nem de perfume, nem de sabonete, nem de uma comida cozinhando, sabe? Nem de um churrasco, nada. A pessoa não sente cheiro de nada. Então, por que eu estou frisando esse sintoma? Porque, assim, esse é um sintoma que se diferencia de todas as outras patologias, né? Você pode ter tosse, isso pode ser Covid, pode ser alergia, pode ser gripe. Você tem dor de cabeça e nariz congestionado, pode ser Covid, pode ser gripe, pode ser sinusite. Falta de olfato, falta de paladar, de maneira, assim, muito drástica, em regra é Covid. Então, assim, se você já está com esse sintoma, eu aconselho, não sou médica, sei que vou ser criticada por essa fala, mas eu prefiro pecar por excesso do que por omissão, a procurar um equipamento de saúde e pedir para fazer a tomografia, para avaliar se tem algum comprometimento pulmonar, né? Se possível, fazer o exame do dímero D. Eu tenho feito contatos com alguns médicos que estão nas pontas, muitos já estão tomando, né, esse protocolo de fazer o exame do dímero D, mas se o paciente não for ao equipamento, como é que o médico vai saber? Então, assim, é importante, tá sem olfato, tá sem paladar 2, 3 dias, está sentindo que os sintomas começam a aparecer, os demais sintomas, procura um equipamento de saúde, faz essa tomografia. Eu, quando fui buscar ajuda, já estava com pneumonia aguda, pneumonia viral aguda grave, né, com as tais manchas no pulmão. Aí, depois de 15 dias, entraram os medicamentos para fazer frente a essa situação. Eu acredito que se a pessoa tomar o medicamento antes, o quadro não se agrava, ou pelo menos não se agrava significativamente. Se o exame do dedímero der alterado, né, esse exame do dedímero ele é muito importante, porque ele identifica risco de trombose. E aí é necessário, talvez, internar para a pessoa tomar anticoagulante. Então, fique muito claro, não estou mandando ninguém aqui comprar anticoagulante na farmácia e sair tomando, tá? Estou dizendo o seguinte, faz esse exame, se tiver alteração, provavelmente vai internar para poder ter esse remédio administrado com fiscalização no hospital, né, pelos profissionais adequados. Mas, assim, é um pleito de que as pessoas não esperem o quadro agravar, né, não esperem. E, assim, muito embora, né, em termos, assim, estatísticos, de representatividade numérica, as mortes ocorram mais nos pacientes de mais idade, nos pacientes que têm algum tipo de comorbidade, nós temos visto que essa doença, ela é um pouco assim, ela foge um pouco a esses padrões, não é? Então, assim, às vezes a pessoa pensa assim, não, sou jovem, eu não tenho nenhum problema de saúde, eu posso ficar aqui em casa esperando. Né? Em regra, essa pessoa, se tivesse um idoso na mesma situação, correria com o idoso, se tivesse um tio com diabetes, correria com esse tio com diabetes, e assim por diante. Mas eu fico aqui um pedido, um conselho, né, para que as pessoas, mesmo jovens, que elas levem essa doença a sério, né, que elas procurem esses exames, que são exames que, graças a Deus, a gente tem disponíveis, inclusive no sistema público, para começarem o mais rapidamente possível o tratamento adequado. Nós já havíamos atingido um grande sucesso quando fizemos a votação para diminuir os salários dos parlamentares, reduzir a verba de gabinete, diminuir o salário dos próprios funcionários, o que foi revertido pela Justiça, mas nós fizemos o que era devido. Até quero fazer aqui um comentário, que eu acho muita graça quando as pessoas dizem assim, não fizeram mais do que obrigação. Em parte, né? Porque foi a única Assembleia, a única Casa Legislativa que cortou na própria carne, e não só foi a única Casa Legislativa, como foi o único poder
Então, assim, é muito triste ver quando a população já não consegue mais reconhecer algo de bom que é realizado. Esse tipo de reação da população funciona como um desestímulo, porque se deputados se unem e diminuem os próprios salários, as próprias verbas, ou seja, fazem aquilo que por décadas foi solicitado, e a reação é de que não fizeram nada além da obrigação, outros deputados de outras assembleias, ou vereadores de câmaras, ou deputados federais, né, no Congresso Nacional, e senadores, não se sentirão estimulados a fazer o que precisa ser feito. Então, fica aqui esse conselho mesmo, né, que a população aprenda a criticar e também a reconhecer o que é feito de bom. E ontem, né, na esteira desse trabalho que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo vem fazendo, nós aprovamos um projeto bastante amplo, com medidas muito amplas de enfrentamento da pandemia do Covid, com normas no âmbito da saúde, normas administrativo-financeiras, normas que lidam com socorro, né, na área econômica também, à sociedade, a pequenas empresas. Então, muitos pontos bastante positivos. Como eu disse ontem na minha breve manifestação, por que foi breve? Porque nós tínhamos que votar e o intuito não era obstruir. Eu já havia falado em outros vários momentos, inclusive na reunião das comissões que houve, no Congresso de Comissões. Então, foi uma breve manifestação, e nesta breve manifestação eu fiz alusão ao princípio do colegiado, ou da colegialidade, né, tão bem explanado pela ministra Rosa Weber, quando apreciou, se eu não estou equivocada, o habeas corpus do ex-presidente Lula, e manteve a prisão em segunda instância naquele momento, em respeito ao princípio do colegiado, da colegialidade. Eu chamei esse princípio ontem para explicar para quem nos acompanhava, e agora para quem nos acompanha, que para nós fazermos um projeto de autoria coletiva, é necessário abrir mão de algumas convicções. Então, muitos dos dispositivos que estavam presentes no projeto não são dispositivos que me agradam, mas outros tantos me parecem muito importantes, como aqueles que determinam a transparência, né, na divulgação dos gastos feitos pelo Poder Executivo, sobretudo com esses valores que são liberados para o enfrentamento da pandemia, a transparência na publicação dos leitos ocupados, dos leitos disponíveis em enfermaria, em UTI. Muitas das emendas que eu apresentei ao longo desse processo legislativo foram contempladas. Então, eu entendo que é uma conquista da casa aprovar, como aprovamos na data de ontem, este projeto coletivo, que obviamente vai ser submetido ao governador, e como eu já pedi, peço novamente que o governador, atendendo inclusive a legislação federal, sancione, sobretudo, aqueles dispositivos que dizem respeito à transparência. Nós precisamos disso. Acho até que, com tantas dúvidas que surgem em torno de várias contratações, a sanção a esses dispositivos que tratam da transparência, ela é primordial. Gostaria de explicar um pouquinho a questão das fake news. Ontem, muitos parlamentares bem intencionados defenderam a manutenção do artigo 33, que no final foi mantido, que pune a prolação de fake news referentes às pandemias, e alguns parlamentares aproveitaram para tentar dizer que aqueles colegas, que, como eu, a iniciativa inclusive foi minha, votaram para retirar o artigo 33 do texto final, seriam favoráveis à mentira, seriam favoráveis à divulgação de informações falsas, e não é nada disso, não é nada disso. Todos nós somos contrários à divulgação de mentiras, mas também somos contrários a qualquer tipo de cerceamento de manifestação e tratar como mentiras aquelas informações que desagradam. Então, o intuito primeiro de apresentar uma emenda de plenário excluindo o artigo 33 e depois de falar aos líderes e conseguir colocar no plano de votação a possibilidade de excluir o artigo 33,
não tem nada a ver com gostar da mentira, né? Tem a ver com a preocupação do cerceamento da manifestação por meio dessas muitas punições, né, das tais fake news, que não são conceituadas, não são definidas. Então, aí é que fica a preocupação, né? Vai ser fake news falar que alguns doentes se curaram depois de fazerem tratamento com cloroquina, ou com azitromicina, ou com anticoagulante, né? Vai ser fake news falar que os dados referentes aos leitos não estão sendo divulgados da maneira adequada, né? O que é que vai ser considerado fake news? Então, esse que é o ponto, né, em que houve esse debate ontem, e pelo qual eu votei para tirar o artigo 33, pedi para tirar, tomei todas as iniciativas cabíveis no processo legislativo e perdi. Imediatamente após a votação, alguns colegas anunciaram que tomarão medidas judiciais, né, contra a manutenção do artigo 33 no texto final aprovado ontem. E já senti aí alguma pressão na rede social para que eu faça coro ou assine essas medidas judiciais. Então, eu quero explicar que eu respeito quem quer tomar medidas judiciais, mas eu não concordo, né? E eu não acho produtivo o seu ponto de vista do fortalecimento do poder legislativo. Vejam, houve um debate, eu fiz uso de todos os instrumentos regimentais, né, para acrescentar pontos no projeto, retirar aquilo que eu entendi inadequado, inclusive essa questão, né, da punição das fake news, sem uma definição do que sejam fake news. Eu perdi, né? Eu perdi, os colegas que votaram comigo perderam, e eu entendo que toda vez que o Poder Legislativo, ou que um membro do Poder Legislativo, não se conformando, né, em perder nesse debate, que é um debate democrático, toda vez que vai ao Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário, né, derrube algo que foi votado aqui, esse colega, ele ajuda a depreciar, a diminuir o próprio Poder Legislativo. E eu falo isso, gente, não é de hoje, tá? Não é na condição de deputado, eu falo isso desde sempre como professora de Direito. Eu já falava isso quando via, né, e ainda vejo, infelizmente, tantos deputados federais judicializarem questões que deveriam e devem ser debatidas e decididas no âmbito do Poder Legislativo. Quando um parlamentar vai ao judiciário para tentar derrubar uma lei legitimamente votada, democraticamente debatida e votada numa casa legislativa, ele está se infantilizando, ele está se apequenando, né? Ele está mostrando que ele próprio não consegue lidar com o debate democrático. Faz parte do debate democrático ganhar e perder, né? O que não faz parte é o deputado não se conformar com o resultado de uma votação e pedir para um outro poder vir dizer para este poder o que é certo e o que é errado, como é que ele deve proceder. Nós temos um regimento, nós temos leis, nós temos Constituição, então eu quero que todos compreendam, né, que da mesma maneira que eu entendo que desmerece a nossa casa, né? Quando um parlamentar vai ao judiciário querer questionar uma lei que eu, por exemplo, consegui aprovar nesta casa, eu entendo que desmerece aqui a nossa casa, eu eventualmente assinar junto com colegas que queiram questionar um ponto que me desagrada, tá? Então eu fiz o que eu podia, dentro das normas regimentais, perdi, isso faz parte da democracia. Queria noticiar que hoje pela manhã estive na Procuradoria-Geral de Estado para tirar dúvidas com relação a alguns contratos feitos em meio à pandemia, tanto o contrato feito em torno dos respiradores, como essa parceria referente às vacinas, né? Fiz também um requerimento de informações sobre essa parceria das vacinas, já externei aqui, sigo preocupada com essa parceria. Hoje o governador vem à Assembleia, numa reunião virtual, né? A gente fala vem, mas é numa reunião virtual, havendo condições de eu me manifestar, porque provavelmente serão muitos colegas, vou também levar ao governador as minhas preocupações com essa parceria, e agradeço aqui a Procuradora-Geral por ter nos recebido. Fomos eu e 3 deputados do grupo PDO,
Fomos muito bem recebidos pela procuradora, pela equipe que respondeu todas as nossas indagações, e seguimos, né, acompanhando tanto essa contratação dos respiradores, tentando sanar as várias dúvidas, cuidando para que o dinheiro seja devolvido, uma vez que os respiradores foram entregues e que eventuais responsabilidades sejam apuradas e punidas. Então, essa aqui é uma prestação de contas, né, com relação a essas contratações. Também queria dividir com os senhores, né, uma certa tristeza pelo fato de o deputado Campos Machado, né, do PTB, ter ingressado com uma ação para alegar a inconstitucionalidade da Lei 17.137 de 2019, que é aquela lei que confere às mulheres, né, as mulheres mais carentes na nossa sociedade, as mulheres usuárias do SUS, o direito a escolher a via de parto, o direito a serem anestesiadas, né, se escolherem o parto normal, e estando com 39 semanas completas de gestação, fazerem também a cesariana, depois de orientadas, de assinarem termo de consentimento livre esclarecido. E o deputado Campos Machado, que não se conformou, né, em perder o debate aqui no âmbito da Assembleia, entrou com uma ação de inconstitucionalidade. Nós, a liminar para suspender a aplicação da nossa lei, ela havia sido negada. Ontem começou o julgamento e o relator, que tinha negado a liminar, deu um voto pela inconstitucionalidade, um voto contrário à lei, por um argumento exclusivamente formal, o argumento de que a Casa não teria competência para legislar nessa matéria. Eu estou em contato com a Procuradoria da Casa, porque gostaria, se possível, de acompanhá-los, né, para despachar com o magistrado que pediu vistas. O julgamento foi adiado. E o que eu gostaria de dizer, não sei se terei oportunidade, é que a Constituição Estadual, ela prevê competência paralela, né, competência concorrente desta Casa, desta Assembleia, com o Congresso Nacional. Existem outras tantas matérias em que esta Casa já legislou e legisla na seara da saúde, né, precedentes, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, garantindo poderes às casas legislativas estaduais. Recentemente, nesse próprio contexto da pandemia, o Supremo Tribunal Federal deu poderes para os estados decidirem fazer isolamento, não fazer isolamento, fazer lockdown, não fazer lockdown. Então, foi mais um sinal da competência, né, das casas legislativas. Então, eu quero aqui também elogiar o trabalho da Procuradoria da Casa, muito embora eu tenha sido autora da lei, como a lei foi votada pela esmagadora maioria dos deputados, foi sancionada pelo governador, quem se manifesta como parte não sou eu, né? É a Procuradoria da Casa. A Procuradoria da Casa vem fazendo um trabalho primoroso, né? Trabalho jurídico primoroso, e eu quero agradecer aqui publicamente. Uma vez que o processo termine, vou fazer um agradecimento formal à presidência da Casa pelo trabalho primoroso dos senhores procuradores, e quero deixar muito claro, né, que esse meu desabafo aqui não é nenhum tipo de afronta ao Poder Judiciário, pelo amor de Deus, não é assim que eu trabalho. É uma tristeza mesmo, né, em ver que um deputado estadual não consegue entender que, às vezes, a gente ganha, às vezes a gente perde no debate democrático, no debate interno ao parlamento, não consegue entender que, quando ele vai ao Poder Judiciário contra uma lei aprovada por esta Casa, ele não está trabalhando a favor da justiça, ele está trabalhando contra os poderes, as prerrogativas, as competências do Poder Legislativo, né?
Quero crer que os demais magistrados analisarão esse tema no mérito e não apenas, né, de uma maneira exclusivamente formal, muito embora eu não concorde que nós não tenhamos competência para tratar dessa matéria, entendo que temos sim. Quero crer que os outros desembargadores olharão, né, essa matéria como uma matéria cara às pessoas mais carentes, às mulheres mais pobres, às famílias mais pobres. Então, mas eu queria já deixar registrado, sabe? O meu sentimento, o meu sofrimento, não vou dizer indignação, que poderia ser desrespeitoso, mas a minha decepção que um deputado estadual, né, se movimente para desmerecer a própria Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que ele se movimente inconformado por ter perdido para prejudicar as famílias mais pobres, né? Muita gente acha que eu defendo essa lei, eu defendo por vaidade. Porque foi uma lei que eu propus, porque eu lutei muito para aprovar essa lei, mas não tem nada a ver com isso. Né? Na verdade, eu não estou lutando por esta causa porque eu fui autora da lei. Eu fui autora da lei pela justiça da causa. Né? Foram muitos casos, gente, não foi apenas um, não foram só dois, muitos casos de mulheres pobres que chegam à maternidade com 40 semanas de gestação, 41 semanas de gestação, são mandadas de volta, de ônibus. Quando essas mulheres voltam, né, esperam por horas, elas pedem para fazer a cesariana, ou porque o exame anterior indicou que seria melhor, ou porque o médico que a atendeu no pré-natal disse que seria melhor, ou porque numa gestação anterior já houve problemas. E o que elas ouvem não, né, o parto normal é melhor para você. E elas precisam ficar gritando de dor, sem anestesia, por 10, 15 horas. Eu já vi um caso de 40 horas de sofrimento e tortura. Né? E quando nós conseguimos uma lei que não obriga o médico a fazer cesárea, mas que dá a esta paciente, né, poder de decidir sobre o seu próprio corpo, autonomia sobre o seu próprio corpo, vem um deputado estadual que não sabe perder e leva a questão para o judiciário, né, prejudicando tantas famílias carentes. Eu, quando fiz essa proposta, recebi cartas de viúvos que perderam suas mulheres em partos normais forçados, recebi cartas de filhos que ficaram sem mães, de mães que perderam seus bebês por falta de oxigênio, de pais que convivem até hoje com bebês com paralisia cerebral, com adultos com paralisia cerebral em virtude de forçarem o parto normal. Então, eu quero dizer aqui que estou fazendo tudo o que eu posso dentro da lei, dentro das nossas competências, para preservar essa lei, né? Mas por iniciativa de um deputado estadual, pode ser que as mulheres percam esse instrumento de saúde, esse instrumento de vida, esse instrumento de cidadania e de respeito e de dignidade humana. Eu queria fazer um pedido, né? Primeiro dizer que fiquei feliz com a recuperação do secretário, mas fazer um pedido que assim, tomemos maior cuidado com o retorno às aulas, né, do que estamos lidando com a questão econômica, né? Eu entendo, eu mesma, como deputada, recebo uma série de cartas, uma série de e-mails de estabelecimentos de pequeno porte, principalmente, literalmente quebrando. Então, eu compreendo a necessidade dessa reabertura. Aliás, tenho apoiado essa reabertura responsável, da mesma maneira que apoiei o fechamento num primeiro momento. Mas, talvez, com relação às aulas, né, nós devêssemos ou devamos ter um pouco mais de cautela. Eu entendo que muitos pais, muitas mães, principalmente, para poderem voltar ao trabalho, até precisam das instituições para deixarem suas crianças, mas eu quero crer que as famílias possam se organizar, né, e que seria o caso, pelo menos a meu ver, de nós observarmos um pouco mais os números, observarmos não só até esses últimos dias de junho, mas julho inteiro, né,
para, quiçá, voltarmos em agosto, ainda assim de maneira ponderada. Tem muita preocupação com a saúde das crianças, com a saúde dos adolescentes. Eu venho acompanhando os números da pandemia, né, desde que ela se iniciou do outro lado do mundo, e tem uma característica no Brasil que chama a atenção. No Brasil, existe um número maior de jovens, crianças, adolescentes e jovens contaminados, e mesmo em termos de mortalidade, de óbitos, os números de crianças, adolescentes e jovens são maiores no Brasil do que nos outros países. Com isso, eu não estou fazendo nenhum tipo de terrorismo, não estou querendo colocar pânico, não é isso, até porque os nossos números absolutos, em termos de Brasil e São Paulo também, são elevados, mas proporcionalmente nós não estamos nos rankings, no início dos rankings dos países. Proporcionalmente, o Brasil está bem atrás de Espanha, Itália, Estados Unidos, a própria Suécia, Bélgica. Então, assim, os números absolutos assustam, mas proporcionalmente nós estamos numa situação um pouco menos drástica. Mas nós temos um número de jovens vítimas maior do que o número de jovens no exterior. Eu lembro que quando morreu a primeira criança na China, depois a primeira criança na França, a primeira criança na Inglaterra, foi uma comoção muito grande. E no Brasil nós já temos vários bebês vítimas, crianças vítimas. As pessoas podem dizer, mas havia comorbidades, em alguns casos comorbidades graves. Mas o ponto é, os nossos números em termos de vítimas jovens, eles chamam a atenção. Por isso eu peço ainda maior cautela. Eu sei que o governo tem cuidado, dessa questão. Até hoje houve recusa aí em algumas regiões. Fico triste, porque eu sei o tanto que os pequenos empreendedores estão esperando essa abertura. Mas no que concerne às escolas, eu acredito que a cautela tenha que ser maior. Ainda que de maneira mais precária, muitos estão estudando à distância, materiais estão sendo distribuídos. Se eventualmente, na pior das hipóteses, uma criança precisa perder um ano na escola, para assegurar a vida, entendo que os efeitos são menos deletérios do que no caso do empreendimento, que gera emprego, que dá emprego e assim por diante. Então, não sei qual seria o anúncio do secretário Roscielli no dia 24, mas fica aqui o pedido, de nós avaliarmos, não começar nada em termos educacionais presenciais no mês de julho. Vamos deixar para agosto, me parece ser algo mais seguro. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, também participou de algumas edições e falou sobre a educação à distância durante o combate à pandemia e a proteção dos servidores públicos. Eu estou hoje acionando o Ministério Público Estadual por conta de uma denúncia gravíssima que foi apresentada numa publicação do site Intercept, que é um site de jornalismo muito sério no Brasil, tem um reconhecimento nacional e internacional. É uma matéria sobre a contratação, sobre a utilização de aplicativos de uma empresa altamente suspeita, essa empresa IPTV, que é uma empresa que criou, inclusive, um canal de TV, da TV Bolsonaro, durante a sua campanha eleitoral. Então, a matéria ela traz dados preocupantes sobre a utilização desses aplicativos, sobretudo pela rede estadual de ensino. Nós estamos vendo uma verdadeira farsa da educação à distância no estado de São Paulo, com muitas falhas. É uma educação que não consegue atingir nem metade da rede estadual. Nós temos uma exclusão em massa, uma exclusão industrial dos nossos alunos do processo educacional. E agora tem essa denúncia gravíssima do Intercept, que nos preocupou bastante, e é uma denúncia que tem que ser investigada imediatamente, porque essa empresa, IPTV, ela está, na verdade, atendendo algumas redes de ensino, Paraná, Amazonas, Pará, Piauí e São Paulo, envolvendo
quase 8 milhões de alunos, 7 milhões e 700 mil alunos estão envolvidos. A questão é que eu vou ler aqui alguns trechos dessa reportagem que mostram claramente, né, a gravidade da situação. O que diz a matéria? Olha, uma empresa com sede numa sobreloja sem identificação na região dos Lagos do Rio de Janeiro é a responsável por aplicativos usados por 7 milhões e 700 mil alunos e professores de São Paulo, Paraná, Amazonas, Pará e Piauí, para aulas à distância. A empresa desconhecida, mesmo no meio em que atua, é ligada a políticos bolsonaristas e a um acusado de participar de uma rede de prostituição de menores de idade. Contratados a toque de caixa por conta da pandemia, os aplicativos têm problemas, apresentam defeitos de transmissão de som e imagens e não funcionam em celulares mais antigos. Mais grave, entregam a essa empresa, a IPTV, uma série de dados pessoais de estudantes menores de idade e os seus professores, ou seja, os dados dos professores e dos alunos são entregues a essa empresa. Isso é grave. Então, e tem outros trechos aqui importantes dessa matéria que eu gostaria ainda de ler, porque eu fiquei muito preocupado, os professores também, as nossas entidades, né? Porque olha só aqui o que diz a matéria. O principal canal dessa empresa é o canal humano, é justamente a TV Bolsonaro, criada para espalhar as mentiras e teorias da conspiração que alimentam a fanática claque do presidente de extrema-direita. Quem frequenta o canal encontra um cardápio de programas com discursos, propagandas do governo e depoimentos de usuários que reproduzem notícias falsas e fazem apologia ao uso de armas e à ditadura militar. Olha, isso é muito grave, né? Então, eu estou acionando hoje o Ministério Público Estadual para que as providências sejam tomadas. Nós queremos uma fiscalização rigorosa. Como que uma empresa dessa é contratada aqui no estado de São Paulo para aplicar uma metodologia de informática, na verdade, utilizando um aplicativo que é altamente suspeito. Como disse, aqui é uma matéria investigativa, com dados, com pessoas que pesquisaram, que têm informações concretas. O Ministério Público tem que investigar, a nossa Comissão de Educação também, eu vou acionar a Comissão de Educação ainda hoje, para que o secretário seja convocado para explicar essa grave denúncia, mas também essa farsa total da educação à distância no estado de São Paulo, que está excluindo milhões de alunos, né, da tentativa de uma educação mínima nesse tempo de pandemia. Como eu disse já anteriormente, em outras intervenções, todas as pesquisas feitas, saiu pesquisa da Folha de São Paulo, da POSP, todas elas, sem exceção, mostram um verdadeiro processo em massa de exclusão dos nossos alunos, que não têm acesso às tecnologias adequadas, não têm banda larga, né? Não só os nossos alunos, mas até os próprios professores, por conta dos seus baixíssimos salários, não conseguem também pagar, né, por uma banda larga, por aplicativos. Então, é tudo muito precarizado. E no meio de toda essa confusão, dessa falta de investimento, nós ainda somos obrigados a acompanhar esse tipo de situação, esse tipo de não sei se contrato, qual o valor. Nós queremos saber quanto se a secretaria está pagando, ou se foi uma gentileza da empresa. Será que a empresa, pelo que eu entendi, só tem interesse aqui nos dados dos alunos e dos professores, porque é uma empresa que tem um currículo tenebroso, criou a TV Bolsonaro, e tem um canal, o Canal Humano, que é um canal que difunde, né, fake news, propaganda governamental mentirosa. Então, nós temos que apurar, nós como educadores, como professores, como gestores escolares e, sobretudo, como parlamentares da Assembleia Legislativa, nós queremos uma fiscalização rigorosa. Nós não vamos aceitar que os dados
dos nossos alunos e dos nossos educadores sejam entregues para uma empresa como essa, que depois pode utilizar esses dados para difundir mais fake news e mais mentiras, né, da extrema-direita, que hoje está sendo questionada no Brasil, já um movimento contrário. Hoje nós temos, eu vou falar depois, acho que não dá mais tempo de falar agora, mas eu quero voltar, vou tentar aqui me reescrever para falar sobre o que está acontecendo no Brasil, os últimos acontecimentos do final de semana, atacando, houve um ataque ao Supremo Tribunal Federal, uma pessoa foi presa hoje, daquele grupo dos 300, que é um grupo de extrema-direita, um grupo armado, inclusive, bolsonarista. Nós temos novas informações, as coisas estão mudando no Brasil, as instituições democráticas começam a reagir contra a tentativa de ruptura institucional, que são anunciadas ou pelos filhos do presidente, pelos seus ministros. O ministro da Educação, por exemplo, estava num ato nesse final de semana, né, novamente insinuando ataques ao Supremo Tribunal Federal. Não sei como ele está no cargo ainda. O ministro da Educação deveria estar se preocupando com a renovação do Fundeb, né, com essa questão das farsas da educação à distância, como resolver a questão do financiamento da educação, né, pela execução do Plano Nacional de Educação, como que vai ficar a volta às aulas, nada disso. É um ministro sem proposta que não trabalha para a educação, ele trabalha para destruir a educação nacional. E sofreu uma derrota na medida provisória 979, que atacava frontalmente as universidades federais. A autonomia universitária era atacada, então ele foi derrotado de uma forma vergonhosa. O presidente do Senado devolveu a medida provisória, foi uma derrota assim, vergonhosa para o governo Bolsonaro, porque a medida provisória atentava claramente, frontalmente contra a Constituição Federal. Ele colocaria, na verdade, se ela fosse aprovada, interventores nas universidades federais. Acho que nem os militares conseguiram, né, essa proeza durante o regime militar. Mas ele apresentou uma medida provisória com esse teor, para colocar interventores, desrespeitando a eleição interna, a gestão democrática e a lista tríplice, que é apresentada pelas universidades públicas do Brasil. Eu quero saudar a grande iniciativa da Pública, que é uma central de servidores públicos. Quero saudar na pessoa do seu presidente, o José Gozzi, que é um servidor aqui de São Paulo, do Poder Judiciário, do Judiciário, que defende também os servidores do Judiciário, e também quero saudar a Febrafisco, né, pela iniciativa de terem incentivado a formulação de uma ADIM contra a lei complementar que foi sancionada agora pelo Bolsonaro, que congelou os salários de todos os servidores públicos do Brasil. Congelou salários, reajuste salarial, congelou a possibilidade até mesmo da reposição das perdas inflacionárias. Além disso, também houve o congelamento de quinquênios, da sexta parte e também da contagem de tempo para os adicionais. Ou seja, houve um congelamento de salários e da evolução funcional dos servidores públicos em todo o Brasil, prejudicando servidores municipais e estaduais, que já têm os seus salários totalmente arrochados e defasados. Porém, essa ADIM foi protocolada na sexta-feira ou no sábado, não me engano, né? Ela já começa a ser debatida agora, em breve, no Supremo Tribunal Federal, porque nós entendemos, primeiro, que essa lei é inconstitucional, porque ela adentra, né? Ela, na verdade, fere a autonomia dos estados e dos municípios. Essa lei do Bolsonaro, sancionada pelo Bolsonaro, é, na verdade, aquela granada que o Paulo Guedes, o seu ministro da Economia, disse que tinha colocado no bolso dos servidores públicos, no bolso do inimigo, porque para eles o inimigo é o servidor público também. O servidor público para o governo federal é o inimigo, que tem que ser explodido. Por isso que ele usou
a metáfora da granada. Você colocar uma granada no bolso de alguém, de um setor, de um inimigo, é para que ele se exploda. E foi exatamente isso que eles fizeram. Ele disse abertamente naquela nefasta e perversa reunião ministerial, acho que no dia 22 de abril, todos se lembram do que aconteceu naquela reunião. E o Paulo Guedes afirmou isso e já vem afirmando há muito tempo, vem atacando sistematicamente, com palavras e atos, os servidores públicos do Brasil. Por isso que a DIN, tem o número dela aqui, a 6447, nós vamos acompanhar o seu debate, sua tramitação no Supremo Tribunal Federal, vamos conversar também com os ministros do Supremo sobre a importância da sua revogação, sobretudo nos artigos que versam sobre os ataques aos servidores públicos do Brasil. E aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas já se anteciparam, e soltaram uma resolução, uma normativa aqui, já colocando em prática essa lei complementar. E, com certeza, dentro de alguns dias, haverá sua regulamentação através de uma legislação estadual para os outros poderes, para o Executivo e para o Legislativo, atingindo, então, os nossos professores da rede estadual de ensino, isso do ponto de vista estadual. Depois isso também, essa lei será regulamentada pelas prefeituras. Vai ser um desastre total, um ataque monstruoso aos servidores, aos direitos e à dignidade dos servidores públicos que, como eu disse, já estão há muitos anos com seus salários arrochados e defasados. Eu cito aqui um exemplo dos agentes de organização escolar da rede estadual de ensino, que tem um salário inferior ao salário mínimo nacional e ao salário mínimo regional, né? O salário líquido desses nossos servidores. Então, vai ser um desastre total a aplicação dessa lei complementar, que, repito, é aquela granada do Paulo Guedes que ele colocou no bolso do inimigo. Nós abraçamos o inimigo e colocamos uma bomba, uma granada no bolso do inimigo. E explodiu, né, na vida dos nossos servidores e servidoras. E, por falar em servidor, eu não posso deixar de novamente pedir o apoio para que a Assembleia Legislativa aprove o nosso projeto de lei. Na verdade, são duas propostas que tramitam na Alesp. O meu projeto de lei, o 152/2020, que eu apresentei logo no início da pandemia, suspendendo o prazo, a validade dos concursos, para que as pessoas que foram aprovadas não sejam prejudicadas. Não, nós queremos o quê? Primeiro, a nossa intenção básica e primeira e primordial é que o Estado faça a chamada, mesmo no período de pandemia. Não tem nenhum problema chamar os aprovados dos vários concursos do Estado, da SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, tem concursos abertos, né, para vários setores. Do TJ, Tribunal de Justiça, tem concurso de escrevente para chamar, tem concurso de assistente social, de psicólogo. Do Ministério Público Estadual, tem o oficial de promotoria, enfim, nós temos vários, como da educação, tem de supervisor de ensino, tem do quadro de apoio escolar, de agente de organização escolar ainda, teve um outro que praticamente caducou, e a ação na justiça, o do diretor de escola, enfim, tem vários concursos. É importante que o governo faça a chamada, porque nós precisamos desses servidores trabalhando. Em segundo lugar, se não vai chamar, tem que congelar até o fim da pandemia, para que as pessoas aprovadas não sejam prejudicadas. Eu apresentei logo no início o primeiro projeto, esse é 152 de 2020. Mas, além disso, eu também apresentei uma emenda a esse projeto que está sendo debatido, o projeto coletivo da Covid-19, para que a nossa emenda seja aprovada e garantindo esse congelamento do prazo de validade dos concursos. Eu peço apoio para que os deputados se empenhem para aprovar ou o nosso projeto, esse que eu citei agora aqui, 152, ou a emenda também que eu apresentei ao projeto coletivo, que inclusive vai ser debatido amanhã
no Congresso de Comissões, para depois seguir para o plenário, caso haja acordo, logicamente, que é um projeto, ele vai ser um projeto coletivo, né, de várias bancadas e vários deputados. Então, essa é uma das reivindicações que nós estamos fazendo nesse projeto, além de outras propostas que eu apresentei, de socorro, de proteção social para os trabalhadores da educação, para os professores eventuais que ficaram sem salário, os professores categoria O, os trabalhadores da cultura, os trabalhadores do transporte escolar, as merendeiras terceirizadas, as cuidadoras de crianças com deficiência também, que foram demitidas, foram abandonadas praticamente nesse processo pelo governo Dória. Então, é muito importante que a Assembleia Legislativa dê a sua contribuição. Nós temos que aprovar projetos nessa direção, projetos emergenciais que resolvam essa situação dos aprovados nos concursos, que eles não sejam prejudicados. Então, repito, é muito importante a aprovação dessas duas propostas que eu apresentei, o PL 152/2020 e a emenda que eu apresentei no projeto coletivo. São possibilidades para que nós possamos congelar. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou o projeto agora, recentemente, congelou os concursos, os prazos dos concursos. Inclusive, a emenda, a proposta foi do vereador Celso Genasi, está aprovado esse processo, aprovada a proposta na Câmara Municipal. São Paulo foi sancionada pelo prefeito Bruno Covas. Então, é possível, não é inconstitucional, é o congelamento, não há, para que não haja prejuízo para as pessoas que fizeram concurso, que fizeram sacrifícios, estudaram, deixaram outras atividades, outros empregos. Essas pessoas não podem ser prejudicadas, e também o próprio Estado, porque depois o Estado tem que realizar outros concursos, não teria sentido, né? Ele teria gasto com isso, enfim. Então, por isso que é importante que haja a chamada imediata de todos os aprovados, porque todas as áreas estão necessitando, por isso que os concursos foram aprovados pela Assembleia Legislativa, inclusive com dotação orçamentária para isso. E que a gente não pode prejudicar as pessoas que foram aprovadas, que estão esperando já há um bom tempo. Agora, se não resolver chamar, que nós queremos que chame, pelo menos que haja o congelamento da validade, do prazo desses concursos públicos. Eu quero manifestar a minha total solidariedade e apoio a 2 servidores do sistema prisional que estão sendo perseguidos. Eu me refiro aqui ao servidor Rogério Grossi e também ao servidor Alexandre Silva. São servidores do CDP de Caraguatatuba, que estão sendo vítimas de uma perseguição política, de um assédio moral por conta do trabalho que ambos têm desenvolvido em defesa dos servidores do sistema prisional, né? Fazendo, inclusive, denúncias gravíssimas que nós conhecemos, inclusive o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já se manifestou em relação a essas denúncias, que é a falta de servidores no sistema prisional. Faltam servidores, nós temos presídios superlotados no Estado de São Paulo, e a superlotação é uma ameaça aos presos, aos servidores e a toda a sociedade. Todos pagam um preço caríssimo por esse processo de superlotação dos presídios e das cadeias. E esses servidores, que são lutadores da causa na defesa dos servidores do sistema prisional, foram perseguidos, foram suspensos por essa atuação, né, de defender os seus próprios colegas, fazendo, inclusive, o Rogério Grossi é diretor de base do Sindicato dos Servidores, do CIFUPESP, que é um dos sindicatos combativos dos servidores do sistema prisional, cujo presidente é também o grande combativo Fábio Jabá, é um lutador em defesa desses servidores. E ele é diretor de base. O Alexandre Silva, embora não seja um diretor da base, mas é um militante da causa também. Eles estão sendo punidos, foram suspensos por 30 dias através de um processo administrativo e ficam sem os seus respectivos salários. Eles têm famílias para sustentar, têm contas
a pagar e estão numa situação muito difícil. Isso é um absurdo total. Então, eu me coloco aqui frontalmente contra essa decisão e nós vamos tomar providências. Vamos conversar com o secretário de Administração Penitenciária, vamos acionar a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, a Comissão de Direitos Humanos, tomaremos todas as providências para que essa punição seja revogada imediatamente contra os nossos 2 servidores, o Rogério Grossi e o Alexandre Silva, porque a Secretaria não pode utilizar o processo administrativo como um instrumento, como forma de punição e de perseguição política de pessoas que lutam pelos trabalhadores do sistema prisional, que estão abandonados, com salários arrochados, defasados, trabalhando em condições extremamente precarizadas, né, vítimas da superlotação, ameaçados pelo crime organizado muitas vezes, né, incompreendidos pela sociedade, muitas vezes são eles o bode expiatório da crise do sistema prisional, são atacados pelo governo, muitas vezes pela imprensa, pela sociedade, mas são eles que seguram as pontas ali no sistema prisional. Então, nós somos totalmente contra essa perseguição e anuncio aqui que medidas serão tomadas contra esse assédio e contra esse processo injusto administrativo, que suspendeu por 30 dias os 2, o Rogério Grossi e o Alexandre Silva. Gostaria de, primeiramente, fazer um apelo ao governo estadual e uma exigência também para que contemple, para que apresente uma solução no sentido de que os 35 mil professores eventuais e temporários da rede estadual recebam algum tipo de ajuda, recebam os seus salários, porque esses professores, 35 mil professores, é um número muito alto, estão abandonados pelo governo do estado. E esses professores não conseguiram acessar a renda básica emergencial do governo federal, porque são considerados servidores públicos. Então, eles não conseguem ajuda nem do governo federal, nem do governo estadual. E a obrigação do governo estadual é acolher esses professores, que são professores da rede estadual, professores que servem à rede estadual, mesmo que de uma forma temporária e eventual, mas que sempre estão em salas de aula, estão presentes nas nossas escolas e recebendo salários baixíssimos. Por hora aula, um professor ganha R$11 para entrar numa aula na rede estadual de ensino. O fato é que esses professores que tanto serviram e continuam servindo a educação estadual e vão servir após a pandemia, foram totalmente abandonados. É um absurdo isso. Eu já denunciei várias vezes, já apresentei projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa. Aliás, o primeiro projeto apresentado foi o meu. Apresentei emenda que, infelizmente, não foi acolhida nesse projeto mais geral. O fato é que esses professores não podem ficar abandonados. Isso é um verdadeiro absurdo, um descaso criminoso do governo Dória com os nossos educadores e com as nossas educadoras. Para saudar aqui uma boa notícia, né, fazer uma saudação e parabenizar a não mais menina, mas na época assim, a menina Malala, né, paquistanesa, que se formou. Ela acabou de terminar a graduação em filosofia política numa universidade na Inglaterra, na Oxford. Ela terminou agora, né, e ela foi também premiada, foi a grande defensora, é uma grande defensora da educação. Malala tem feito um trabalho excepcional na defesa da educação para todos e todas no mundo. Ela foi baleada, levou um tiro na cabeça, nas costas, ainda quando era menina, porque já defendia o direito à educação. Ela foi vítima do Talibã, todos se lembram dessa história. E em 2014 ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz por conta dessa luta em defesa da educação. Então, quero parabenizar a Malala, defensora da educação, e terminou um curso importante de graduação em filosofia política, que o ex-ministro Weintraub disse que não queria que o dinheiro público financiasse
né, filosofia nem sociologia. Todos se lembram disso. Então, parabéns, Malala. O programa sobre atividade parlamentar dos deputados durante a pandemia fica por aqui. Se você quiser rever esse e os outros programas, é só acessar o nosso canal do YouTube. Até a próxima edição.